Bom dia, caríssimos amigos e amigas. Para mim é uma honra participar desse grupo de reflexão São Jerônimo e pela primeira vez estar aqui partilhando a palavra de Deus com vocês. Nesta quarta-feira, o evangelho que nos é proposto é tirado de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Nós sabemos que Mateus, no evangelho dele, ele organiza o ensinamento de Jesus em 5 discursos. Nesse sentido, no capítulo 10 nós temos o segundo. Após o Sermão da Montanha, que foi o primeiro discurso, nos capítulos 5 a 7 de Mateus, agora no capítulo 10, Mateus propõe o segundo discurso, que é o discurso da missão. Jesus que envia os seus discípulos em missão. E esse discurso, que é muito longo, ele vai ser escutado por nós ao longo de toda esta semana e até o início da semana próxima. Então hoje nós iniciamos e nos próximos dias ele irá continuar sendo escutado na celebração da Palavra de Deus. No dia de hoje, como eu já disse, é apresentado o início desse discurso e Jesus, ele envia os seus discípulos, logo em seguida ele vai dizer o nome desses 12 discípulos, são os 12 apóstolos, começando com Pedro e assim por diante, e ele envia esses discípulos em missão com a mesma missão dele. Por que eu digo que a missão dos discípulos é a mesma missão de Jesus? Porque se nós olharmos no capítulo 4 de São Mateus, no versículo 23, e depois nós olharmos no capítulo 9, novamente, no versículo 35, nós vemos que a missão de Jesus ela é aquela de anunciar o Evangelho do Reino e depois curar todas as enfermidades e todas as debilidades do povo. Nesse sentido, nós vemos aqui que Jesus envia os seus discípulos em missão, ele lhes dá autoridade para curar todas as enfermidades e todas as debilidades do povo, né? E logo mais adiante, no capítulo 7, no versículo 7, Jesus também diz assim, Jesus diz assim, pregai dizendo, o reino dos céus está presente. Então, como nós vemos, a missão dos discípulos é a mesma missão de Jesus. Caríssimos amigos e amigas, o Evangelho de Mateus insiste muito nesse termo discípulos. O Evangelho de Mateus não apresenta diferentes categorias, primeira categoria, segunda categoria, mais importante, menos importante, não. Todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, o Messias, são discípulos dele. De fato, no Evangelho de Mateus é dito, não chameis ninguém de mestre sobre a terra, porque um só é vosso mestre, o Messias. Não chameis ninguém de pai sobre a terra, porque um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. E todos vós sois discípulos. No final do Evangelho, no capítulo 28, de fato, Jesus concede esse mandato missionário, ide fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar aquilo que vos ensinei. Então vejam, caríssimos irmãos e irmãs, que hoje eu e você, todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, o Messias, o Filho amado do Pai, todos nós somos discípulos, somos chamados a ser discípulos, discípulos missionários, como diz o documento de Aparecida. Nesse sentido, é minha missão e também é sua missão hoje curar as enfermidades e as debilidades. É minha missão e é sua missão hoje anunciar que o reino de Deus está presente. Claro, ninguém de nós pretende curar cegos, paralíticos, mudos. Dificilmente algum de nós teria essa autoridade, a não ser que lhe fosse dada por Deus. Mas nós podemos, com a nossa palavra, com a nossa amizade, com o nosso encorajamento, ajudar tantas pessoas que estão fragilizadas, que estão doentes,
a recobrarem coragem, força, alegria. Esta mensagem que eu quis partilhar com vocês neste dia. Tenham todos um santo e abençoado dia.